Em um mundo onde a incerteza é constante e as pressões da vida moderna parecem nunca cessar, encontrar um caminho de equilíbrio e força interior se tornou essencial. O estoicismo, uma filosofia antiga que atravessou séculos, ressurge como uma bússola para aqueles que buscam clareza, resiliência e propósito. Suas lições, ensinadas por grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, não apenas moldaram impérios, mas também oferecem respostas valiosas para os desafios do presente. Neste vídeo, vamos explorar as raízes do estoicismo, seus ensinamentos fundamentais e como essa filosofia pode transformar a forma como você encara a vida. O estoicismo nasceu em um momento de grande turbulência política e social na Grécia Antiga. Por volta do século III a.C., em Atenas, a Grécia estava em declínio, perdendo a sua autonomia para o crescente poder romano, e as mudanças estruturais traziam incertezas para os indivíduos. Nesse cenário de instabilidade, onde as pessoas buscavam sentido em meio ao caos, o estoicismo se destacou como uma filosofia prática voltada para a vida cotidiana. Fundado por Zenão de Cítio, o estoicismo foi criado para ajudar as pessoas a viverem com virtude e resiliência, independentemente das circunstâncias externas. Naquela época, as escolas filosóficas tinham um papel muito maior do que apenas debater ideias teóricas. Elas eram guias de vida. Para os estoicos, a filosofia não era algo para ser discutido em salões de elite, mas algo que deveria ser vivido em todas as situações. Através de ensinamentos focados na razão, no autocontrole e na aceitação do destino, o estoicismo mostrava como viver com dignidade, mesmo diante de dificuldades. O estoicismo foi amplamente adotado tanto por líderes quanto por cidadãos comuns. Enquanto Epicteto, um escravo que alcançou a liberdade, ensinava como manter a paz interior apesar das adversidades, Sêneca, um conselheiro de Nero, lidava com os dilemas morais e políticos do poder. Mais tarde, Marco Aurélio, o imperador romano, personificou a prática estoica enquanto governava um dos maiores impérios da história, mantendo um diário que refletia suas lutas internas e sua busca por viver de acordo com a virtude. Essa universalidade, de escravos a imperadores, mostra o apelo do estoicismo. Ele se aplicava a todos, independentemente de classe social ou situação de vida. Não podemos seguir sem antes falar um pouco sobre Lúcio Aneu Sêneca. Conhecido como Sêneca, foi um dos principais representantes do estoicismo durante o período do Império Romano. Nascido em Córdoba, na Espanha, em 4 a.C., ele viveu em um contexto de intrigas políticas, poder absoluto e uma sociedade profundamente desigual. Como conselheiro do imperador Nero, Sêneca se viu no centro do caos político romano, onde suas ideias estoicas foram colocadas à prova. Apesar de sua posição privilegiada, ele defendia uma vida simples e virtuosa, destacando que a verdadeira riqueza vinha do autocontrole e da sabedoria, e não do luxo e do poder. Sêneca era um mestre na aplicação prática do estoicismo. Em suas obras, como Cartas a Lucílio e sobre a brevidade da vida, ele oferecia reflexões sobre como enfrentar o sofrimento, a morte e os desafios inevitáveis da existência. Ele enfatizava a importância de aceitar o destino com serenidade, viver de acordo com a virtude e usar o tempo de forma significativa. Apesar de sua busca pela virtude, sua vida foi marcada por contradições, como a sua imensa riqueza, que contrastava com seus escritos sobre simplicidade. No entanto, sua habilidade de enfrentar adversidades, incluindo o exílio e posteriormente a ordem de cometer suicídio imposta por Nero, solidificou seu legado como um exemplo vivo dos ideais estoicos. Para Sêneca, a filosofia não era apenas uma teoria, mas um guia essencial para viver com dignidade em qualquer circunstância. Naquele período, o estoicismo era ensinado como um antídoto para as incertezas da vida. As guerras, as doenças e as mudanças políticas eram constantes. Não havia garantias, e as pessoas precisavam aprender a lidar com aquilo que não podiam controlar. Os estoicos ofereciam uma visão libertadora. Não temos controle sobre o que acontece no mundo, mas temos total controle sobre como reagimos a ele. Isso trouxe um senso de estabilidade em tempos instáveis. Agora faça um salto para os dias de hoje.
Vivemos em uma era completamente diferente em termos de tecnologia e avanços, mas em muitos aspectos enfrentamos os mesmos dilemas: a pressão do trabalho, a incerteza política, os desafios da saúde mental e a busca constante por validação nas redes sociais criam um cenário onde o estoicismo novamente encontra relevância. Ele nos ensina a focar no que podemos controlar, nossos pensamentos, ações e atitudes, enquanto aceitamos o que está fora do nosso alcance, como a opinião alheia, as circunstâncias externas e as forças maiores que moldam o mundo. O ressurgimento do estoicismo em tempos modernos não é coincidência. Em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, a filosofia estoica oferece um contraponto poderoso. Livros como os de Ryan Holiday, podcasts e cursos sobre a prática estoica atraem pessoas que buscam uma vida mais equilibrada, onde o sucesso não é medido apenas por conquistas externas, mas pela paz interior e a resiliência diante das adversidades. Essa ponte entre o passado e o presente é um lembrete de que as lições do estoicismo não são apenas para pensadores ou filósofos. Elas são para todos nós. Hoje, assim como há 2000 anos, ele nos ensina a navegar pelas incertezas da vida com coragem, sabedoria e serenidade. Então, o que podemos aprender com o estoicismo? Vamos trazer aqui 10 lições. 1. Controle o que está ao seu alcance e aceite o que não está. O estoicismo ensina a separar o que está sob o nosso controle, nossas ações, pensamentos e escolhas, do que não está, opiniões alheias, eventos externos. Essa distinção é libertadora e reduz a ansiedade. 2. O poder do momento presente. Não sofra pelo passado nem se preocupe excessivamente com o futuro. O estoicismo reforça o valor de estar presente e fazer o melhor com as circunstâncias atuais. 3. Viver com virtude é o maior bem. Para os estoicos, virtudes como coragem, justiça, sabedoria e autocontrole são o caminho para uma vida significativa, independentemente das circunstâncias externas. 4. Adversidades são oportunidades de crescimento. O obstáculo é o caminho. As dificuldades não devem ser evitadas, mas enfrentadas, pois são elas que moldam nosso caráter e nos tornam mais fortes. 5. A prática da disciplina emocional. Os estoicos acreditavam que devemos aprender a gerenciar nossas emoções para evitar sermos dominados por elas. Isso não significa suprimir sentimentos, mas abordá-los com racionalidade. 6. A mortalidade nos ensina a viver plenamente. O conceito de memento mori, lembre-se de que você vai morrer, incentiva a valorizar cada dia como uma oportunidade única, evitando o desperdício de tempo. 7. Não dependa do reconhecimento externo. A busca por validação dos outros é vista como uma fonte de sofrimento. O estoicismo ensina a agir com integridade, independentemente de elogios ou críticas. 8. Aceite o destino com serenidade. A ideia do amor fati, amor ao destino, sugere que devemos abraçar tudo o que acontece, seja bom ou ruim, como parte do nosso caminho. 9. Simplifique sua vida. Para os estoicos, muitos dos nossos problemas vêm de desejos excessivos. Viver com simplicidade, focando no essencial, traz mais liberdade e paz. 10. Pratique a gratidão diariamente. Reconheça as bênçãos presentes na sua vida. Esse hábito nos ajuda a cultivar uma visão positiva e a valorizar o que temos, em vez de lamentar o que falta. O estoicismo, em sua essência, não é uma filosofia distante ou teórica. É uma ferramenta prática para viver com mais clareza, propósito e resiliência em qualquer época. Lembre-se, você não controla o que acontece ao seu redor, mas sempre tem o poder de decidir como irá reagir. Abrace a virtude, mantenha a calma diante do caos e viva com propósito. Essa é a verdadeira força de um espírito estoico.